Oi, eu sou a professora Cristiane do GAD Fisiologia. Neste vídeo vamos continuar no assunto de neurofisiologia da visão, especificamente sobre as vias visuais. Vamos começar entendendo esta imagem. O que nós temos aqui é uma visão inferior do encéfalo, onde os nervos ópticos saem dos globos oculares. Como você já sabe, os nervos ópticos são formados pelos axônios das células ganglionares da retina. Os nervos ópticos se unem no quiasma óptico. Neste lugar, parte das fibras de cada um dos nervos cruza para o lado oposto do encéfalo, e outra parte continua do mesmo lado. Depois do quiasma óptico, essa mesma via passa a ser chamada de trato óptico, porque agora ela está dentro do tecido encefálico. As fibras das células ganglionares vão terminar nos núcleos geniculados laterais do tálamo, que é a primeira estação de tratamento da informação depois da retina. Neurônios do geniculado lateral enviam suas fibras para o córtex visual primário, que fica no lobo occipital. Para chegar lá, essas fibras adquirem uma configuração de leque curvo, pois elas têm que contornar os ventrículos laterais. Essa estrutura formada pelos axônios dos neurônios do núcleo geniculado lateral, que inervam o córtex visual primário, é chamada de radiação óptica. Essa via que eu acabei de descrever, nervo óptico, quiasma óptico, trato óptico, núcleo geniculado lateral do tálamo, radiação óptica e córtex visual primário, leva a informação da retina para o córtex. Mas temos outras regiões do encéfalo que também recebem informação visual ao longo do caminho. Essas serão discutidas cada uma no seu contexto. Uma delas é o hipotálamo, que participa da regulação do ciclo sono-vigília. Outra é o núcleo pré-tectal, que participa do reflexo de constrição pupilar em resposta à incidência de luz nos olhos. E outra estação é feita pelos colículos superiores, que ficam no mesencéfalo, participam do controle do movimento dos olhos e da cabeça. Aqui nós vamos focar na via visual primária, que é a que descrevemos primeiro. Tem um tanto de informação espacialmente organizada aqui, então vou precisar que você acompanhe com bastante atenção. Primeiro vamos pensar na relação do campo visual, que é tudo que nós enxergamos enquanto estamos com os olhos abertos, com a retina. Acompanha comigo aqui. O seu campo visual é a soma do que os dois olhos conseguem receber de informação do ambiente. Cada olho tem um campo visual próprio, e os campos visuais de ambos os olhos se sobrepõem. Escolha um ponto do ambiente para fixar o olhar. Agora tampe um dos olhos e, sem tirar o olhar do ponto fixo, tente perceber o que você enxerga no seu campo visual. Então, fecha o olho, deixa o outro aberto e tenta perceber, não tira o olhar do ponto fixo não. Tenta perceber o que você consegue, qual é o formato desse campo visual desse olho. Agora troca o olho e faz a mesma coisa. Tenta perceber qual é o formato desse campo visual que esse olho enxerga. Eu quero que você perceba que há uma parte do ambiente que fica no centro do seu campo visual, que é enxergada por ambos os olhos, e as periferias são vistas por um dos olhos apenas. Então, a periferia aqui do campo visual do lado esquerdo, apenas o meu olho esquerdo consegue receber. E a periferia do campo visual do lado direito, apenas o meu olho direito consegue receber. Eu tentei representar isso aqui. Uma pessoa que estivesse nessa praia aqui, com os olhos abertos, tá? E fixando o olhar no horizonte, não vê a praia toda, vê uma parte dela, mais ou menos assim. Isso é o campo visual dos dois olhos sobrepostos, porque os dois estariam abertos. Se a pessoa fechar o olho esquerdo, ela vê isso. Agora, se a pessoa fechar o olho direito, ela vê isso. Vamos olhar para a sobreposição desses dois campos visuais agora. Aqui no centro, a gente vê a área binocular. E aqui nas bordas, as áreas monoculares. Agora que você entendeu isso, nós vamos chegar na figura do livro. Primeiro eu vou tirar essa área escura, que é a parte do ambiente que não está no campo visual. Agora eu vou dividir os campos visuais em 4 quadrantes. Superior direito, superior esquerdo, inferior direito e inferior esquerdo. Cada quadrante foi pintado de uma cor. No meio fica um F, que representa o ponto do campo visual que cai sobre a fóvea. Como a fóvea é a área que recebe informações com maior acuidade, seus olhos se posicionam para que seu alvo visual seja mirado nela. Então, pensa de novo, seu olho é uma esfera, tem um buraco por onde a luz entra. A luz cai sobre um ponto específico dentro dessa esfera, do lado de dentro dela, tá? Você pode girar essa esfera de forma a posicionar esse ponto específico em um local aqui dentro. Então, o que a gente faz é
o seu globo ocular se posiciona exatamente para que seu alvo visual caia na fóvea de cada um dos dois olhos. E é por isso que o centro do campo visual de cada olho está sempre na fóvea. Então, nós vamos tirar agora a fotografia e ficar somente com as cores. Pronto, isso parece mais com o que os livros mostram. Então, nós temos o nosso campo visual dividido em quadrantes e nós enxergamos uma boa parte desse campo visual. Para finalizar, nós vamos separar os campos visuais de cada um dos olhos. Tá vendo? Então, aqui eu consigo mostrar a sobreposição e as bordas. E agora a gente separou esses dois campos visuais. Então, esse é o campo visual do olho esquerdo, esse é o campo visual do olho direito. Lembrando que esse F aqui é exatamente o mesmo lugar do campo visual dos dois olhos. A gente só tirou a sobreposição deles. Bom, agora vamos pensar juntos aqui. Onde cada informação visual do campo visual está chegando na sua retina? A informação que está vindo na metade superior do seu campo visual está chegando aqui, na região inferior da retina. A informação que sai de baixo do campo visual, ela chega na parte superior da sua retina. O que sai da periferia do campo visual chega na sua retina nasal. E o que sai da parte central do seu campo visual chega nas suas retinas temporais. Ou seja, o que sai da metade direita do campo visual vai chegar na retina esquerda temporal e direita nasal. O que sai da esquerda do seu campo visual vai chegar na retina esquerda nasal e direita temporal. Lembrando que tudo isso é em relação à fóvea, tá bom? Porque a fóvea é o nosso centro do campo visual e seria agora considerado também o centro da retina. Esse raciocínio está representado nessa imagem. Olha, aqui em cima a gente tem o campo visual com os quadrantes superior, inferior, direito e esquerdo. E aqui você vê o campo visual de cada um dos olhos. Nesse caso você fechou o olho direito, nesse caso você fechou o olho esquerdo. Então, aqui agora a gente tem representação da retina, tá bom? Então, o que vem da parte de cima do campo visual cai na parte inferior da retina. O que vem da parte de baixo do campo visual cai na parte superior da retina, para os dois lados. O que vem do centro, ou da direita, né, do campo visual, que a gente está falando de campo visual, então nós estamos falando daqui, né, do campo visual direito cai na região esquerda da retina, e o que vem do campo visual esquerdo cai na região direita da retina, tá bom? Essa é uma outra maneira de representar isso tudo. Agora a gente tem sobreposição dos campos visuais. Então aqui, ó, essa parte mais escura é a região que é recebida pelas duas retinas e essas partes mais claras são as regiões que são recebidas por cada retina separadamente. E aqui em cima a gente então tem o campo visual representado por completo. Aqui nós estamos representando apenas um plano horizontal, né? Então a gente não tem superior e inferior, não. Então você está olhando com ambos os olhos essa imagem, esse campo visual. Aqui no meio está o nariz. O que vem da extremidade do seu campo visual cai só sobre o olho daquele lado. Parte é porque tem o nariz no meio do caminho. Esse ponto A aqui, ele consegue ser recebido pela retina nasal esquerda, mas ele não ultrapassa essa barreira física que é o nariz, portanto ele não chega na retina temporal direita. A mesma coisa vale de raciocínio para o ponto D. Olha, então esse ponto D, ele é recebido pela retina nasal direita, mas ele não consegue ser recebido pela retina temporal esquerda. Se a gente agora fala do ponto de fixação que fica no centro do campo visual, nos dois olhos ele está chegando na fóvea, tá? Está chegando na fóvea de cada um dos olhos. Esse ponto B aqui, que é um ponto de sobreposição dos campos visuais, ele chega nasal em relação à fóvea no olho do mesmo lado e chega temporal em relação à fóvea no olho do lado oposto. Mesma coisa vale para cá. Ó. Esse ponto C fica numa área de sobreposição dos campos visuais de cada um dos olhos. Então, ele fica à direita do ponto de fixação. Então, ele acaba sendo recebido pela parte temporal da retina esquerda e pela parte nasal da retina direita. Isso aqui pode ser um pouco complicado, então eu preciso que você treine, que você explique para si mesmo ou para alguém, que você brinque com esses conceitos e entenda isso direitinho. Muito bem, então você já entendeu que o campo visual esquerdo
dos dois olhos é recebido pela parte direita da retina dos dois olhos. E o campo visual direito é recebido pela parte esquerda das duas retinas. Agora, a representação disso no sistema nervoso central é tal que todo o campo visual direito ele tem que ser levado, a informação tem que ser levada até o córtex visual primário esquerdo. E todo o campo visual esquerdo tem que ser levado até o córtex visual primário direito. E aí é que entra a importância do quiasma óptico. Por quê? Veja bem, parte do que está no seu campo visual esquerdo chega em um olho e parte chega no outro olho. Veja bem, as duas retinas direitas recebem informação do campo visual esquerdo. Então, a retina nasal esquerda e a retina temporal direita recebem informação do campo visual esquerdo. O que acontece agora? Acontece que tudo isso de informação tem que ir para o lado direito do encéfalo. Então, a sua retina nasal esquerda tem que enviar a informação dela, que vem do campo visual esquerdo, para o lado direito do sistema nervoso. Então, ela usa o quiasma óptico para essa transferência de informação. As fibras cruzam aqui no quiasma óptico. Mas a retina temporal direita já recebe a informação do lado esquerdo do ambiente, do lado certo do sistema nervoso. Então, a informação ali tem que ser mantida do mesmo lado. Por isso que a gente fala que parte das fibras cruza no quiasma e parte não. As retinas nasais vão ter suas informações cruzando aqui no quiasma óptico. As retinas temporais vão ter suas informações se mantendo do mesmo lado do sistema nervoso. Então agora vamos sair do olho, já passamos pelo nervo óptico, pelo quiasma óptico, pelo trato óptico e agora nós vamos chegar no tálamo. Nessa imagem nós temos diferentes cores representando informações que chegaram de cada um dos olhos. Então, elas saíram da mesma região do campo visual, tá bom? Então, nós temos aqui, nós estamos no encéfalo, no lado direito do encéfalo, quer dizer que essa informação veio do campo visual esquerdo, ou seja, da retina nasal esquerda e da temporal direita. Tudo isso veio aqui, foi aproximado no trato óptico e chegou no núcleo geniculado lateral, que na verdade é a estação talâmica de tratamento da informação visual. As células ganglionares, então, da retina, inervam as células do núcleo geniculado lateral de forma organizada, formando camadas, diferentes tipos de células ganglionares que carregam diferentes tipos de informação, chegam em diferentes camadas no núcleo geniculado lateral. Parte das células aqui cuida de processamento de cor e parte delas cuida de processamento de movimento. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque não é o caso no momento para você. Mas todas essas informações são encaminhadas de forma paralela, ainda segregadas, para o córtex visual primário. Lembra das linhas rotuladas? Aqui também funciona da mesma maneira. Assim como o que veio do lado esquerdo chega do lado direito e vice-versa, o que veio do campo visual inferior chega na parte superior do córtex visual primário. E o que vem do campo visual superior vai chegar na parte inferior do córtex visual primário. Existe uma pequena parte da radiação óptica que passa por aqui pelo lobo temporal, que é chamada de alça de Meyer, porque ela circunda essa parte mais inferior do ventrículo lateral. Eu quero que você, sem consultar o livro, chegue à conclusão de que parte da informação vai passar pela alça de Meyer. Continuando, lá em torno do sulco calcarino do lobo occipital é que fica o córtex visual primário. Se você cortar esse córtex e olhar sob o microscópio, você vai ver que as camadas de células do córtex vão deixar ele diferenciado em relação aos outros córtices, porque tem uma área bem rica em fibras mielinizadas e dá a aparência de uma estria, de uma faixa separada. Por isso esse córtex é chamado de córtex estriado. Eu estou chamando a atenção disso aqui para você tomar cuidado, porque não tem nada a ver com o estriado dos núcleos da base, tá bom? É um córtex estriado e recebe o nome por conta dessa estria que se forma. Continuando, lembra da compactação das células receptoras na fóvea e como elas vão ficando menos compactadas no restante da retina? E o fato de que essa informação é trazida para cá de forma segregada? Então, nós temos que a área cortical que processa informações vindas da fóvea é proporcionalmente muito maior do que a área cortical que processa a informação das demais áreas do campo visual.
Isso é porque nós temos fotorreceptores mais compactados, então muito mais informação vindo dessa pequena região do campo visual do que das demais regiões. Quando a informação chega no córtex visual primário, é que ela vai ser integrada. Ela chega lá ainda segregada, ela chega lá na camada 4 do córtex visual primário. E essa imagem aqui, na verdade, seria melhor se essa divisão de cores se perdesse, porque cada coluna dessas representa a informação vinda de um dos olhos. Então, ela é segregada nessa região do córtex, mas quando ela é passada em diferentes camadas corticais, essa segregação começa a se perder. Se você corta o córtex justamente, o córtex visual, né? Justamente por essa região da camada 4, você consegue ver uma organização mais ou menos assim, olha. Onde você tem estrias, de novo o termo estria, mas a gente está se referindo agora a colunas, a faixas, né, de tecido que recebem informação de um dos olhos, adjacentes a faixas que recebem informações do outro olho. E, na verdade, aqui nós temos a chegada de informações que vêm da mesma região do campo visual, tá? Isso aqui é uma representação da mesma coisa, feita de maneira diferente. Então, é quando a gente tem essa informação começando a ser transmitida para outras camadas corticais, é que nós temos a integração das informações da mesma região do campo visual que vieram para diferentes retinas. Quando a mensagem chega no córtex visual primário, nós temos a percepção consciente da visão. Depois disso, ela segue por outras duas vias paralelas, uma mais superior em direção ao córtex parietal e outra mais inferior em direção ao lobo temporal. Cada uma delas processa a informação de forma mais complexa. A via parietal permite a interpretação do espaço e do movimento, enquanto a via temporal permite o reconhecimento do que está sendo visto e a interpretação de cores. Lesões na via visual parietal podem levar a uma visão sem movimento, como se o mundo fosse visto em flashes. Isso é chamado de acinetopsia. É como se você estivesse numa boate com luz estroboscópica. Lesões na via temporal podem levar a enxergar o mundo sem cores, em níveis de cinza e de forma bem confusa. Isso é chamado de acromatopsia. Gente, tem um excelente autor para a gente ler sobre essas alterações diferentes e interessantes do sistema nervoso. É o Oliver Sacks. Se você gosta do assunto, vale uma lida nos livros do Oliver Sacks. Ele escreve histórias curtas, relatos sobre pacientes. São muito legais mesmo. Tem na biblioteca. Quem sabe você se lembra disso quando a gente puder voltar a frequentar o campus. Nós vamos encerrando por aqui. O sistema visual ainda não acabou, então força que ainda temos algumas coisas importantes para conversar, ok? Esse aqui é o GAD Fisiologia e nós nos vemos no próximo vídeo.